Ora, isso é utopia, coisa de comunista. Onde que você já viu anarcocapitalismo implementado? Sociedades sem governo coercitivo, sem ordenamento jurídico único e sem violência contra cidadãos não são novidade. Existiram vários exemplos que se aproximaram bastante de tal paradigma ao longo da história humana, e alguns existem hoje. Nenhum de forma perfeita, é verdade, mas vários chegaram muito próximos do ancapistão ideal. É importante entender que o ancapistão que está por vir é fundamentalmente diferente dessas situações do passado, posto que o ancapistão que virá é baseado no acesso amplo e barato à informação. Portanto, tenha em mente que o ancapistão que vemos como inevitável em alguns anos não será como esses exemplos. Veja o vídeo Por que o Estado vai desaparecer para entender por que isso é inevitável. De qualquer forma, avaliarmos esses casos passados, seus acertos e seus erros, é uma oportunidade importante para aprendermos o que pode dar certo e com o que temos que tomar cuidado no nosso ancapistão do futuro. Os casos que vamos ver surgiram por motivos aleatórios, não por busca explícita de uma sociedade voluntária. A maior parte deles teve bastante sucesso em melhorar as condições do povo, porém, todos os casos acabaram destruídos em algum tempo por invasão de estados externos. Como expliquei no vídeo sobre as fronteiras do ancapistão, nas condições de baixa informação, um exército organizado de um estado que explora seus cidadãos tende a ser mais forte que uma milícia voluntária formada por cidadãos livres da escravidão estatal. No momento que o ancapistão começa a despontar como uma força econômica, invariavelmente algum estado resolve acabar com o ancapistão para poder explorar tal riqueza. Antes de estudarmos os casos que se aproximam de fato de ancapistões no passado, vamos apontar alguns casos que são usualmente descritos como sociedades voluntárias, porém são, de fato, meros espantalhos usados por socialistas para tentar desmerecer o ancapistão. Para fazermos isso, é importante definir um critério. Entendemos que sociedades voluntárias são sociedades em que as regras de conduta são escolhidas pelo indivíduo. Os cidadãos daquela região podem ter regras, pode ter sistema de justiça, até pagar impostos, desde que possam escolher para quem vão pagar e que regras vão obedecer. Lógico, possam escolher sem ter que mudar de lugar. Também é importante que a sociedade reconheça a propriedade privada e o livre comércio, para não se confundir com outros tipos de anarquismo. Por exemplo, um espantalho comum de se ouvir aqui no Rio de Janeiro é: se quer viver sem governo, se muda para a favela. Obviamente, favelas não são ambientes livres de governo. Primeiro, porque o governo em si, volta e meia, faz incursões lá para garantir as regras dele. Segundo, porque as favelas aqui no Rio de Janeiro, todas elas, são controladas por facções similares a governos. Eles também impõem suas regras coercitivas e usam violência para forçá-las. Em alguns casos tem até tribunal do tráfico. Todos cobram impostos de comerciantes, exploram os moradores com imposto sobre gás, sobre o gatunete. O caso aqui não é de ausência de governo, mas de disputa entre dois governos sobre uma mesma população. É o mesmo caso da Somália. Alguns socialistas colocam que houve um período no passado em que não havia governo na Somália, e portanto lá seria um exemplo do que acontece sem um governo. Isso nunca aconteceu. O que houve na Somália foi uma guerra civil duradoura que chegou a ter, em alguns momentos, 6 facções diferentes disputando o território. Ainda hoje existem áreas conflagradas e governos distintos disputando o território lá. Mais uma vez, não existiu ausência de governo, mas mais de um governo disputando a mesma área. Curioso que, nesse caso, observaram-se até algumas medidas positivas do ponto de vista econômico nesse período. De fato, a economia da Somália melhorou significativamente nesse período de violência deflagrada. Isso se deve, porém, ao fato do país ter saído de um regime comunista. Qualquer coisa, até a guerra completa, é melhor que o comunismo. Mesmo essas facções todas impondo suas regras e cobrando impostos de forma violenta dos cidadãos, isso ainda é melhor que o comunismo. Um outro exemplo é o da Kowloon City, um conjunto de prédios entre a China e Hong Kong. Embora não seja submetida nem à lei de Hong Kong, nem à lei da China, esse impressionante complexo de edifícios foi governado enquanto durou pela tríade, a máfia chinesa. Não há distinção significativa entre grupos mafiosos e governos. Se um deles está presente, não há liberdade social e econômica, portanto não é anarcocapitalismo. Existe uma outra situação também que é erroneamente apontada. Tribos de índios não contactados, por exemplo. Embora muitos deles vivam na região geográfica de um país, geralmente
simplesmente não têm contato com ninguém de fora, vivem conforme seus costumes. Porém, isso não quer dizer que não exista uma estrutura de poder definida, com punições físicas para quem se comporta fora dos padrões estabelecidos. É notório que a questão dos índios é mais cultural do que uma organização formal de poder. Porém, isso não deixa de ser uma limitação da individualidade. Superados esses exemplos errados, vamos ver alguns exemplos que eu considero válidos. Embora novamente ressalte, são situações aproximadas. Todos esses casos têm características de estados constituídos, apenas algumas características próprias do anarcocapitalismo. A República de Cospaia foi um pequeno país dentro da Itália que existiu de 1440 até 1826, na região da Úmbria. Embora tenha o nome de república, não havia organização estatal coercitiva, não haviam impostos, não havia legislação e nem inicialmente havia moeda. A república surgiu devido a um erro de marcação de fronteira entre os estados papais e a República de Florença. Acabou virando uma zona neutra entre esses dois estados grandes e poderosos da época. E esse equilíbrio de poder garantiu a segurança da região por muito tempo. Se um dos dois atacasse Cospaia, o outro veria isso como uma ameaça e poderia haver retaliações. Assim, um pequeno país, sem exército, sem governo, sem impostos, sobreviveu por vários séculos e prosperou economicamente de forma extraordinária. Casos de brigas e crimes eram resolvidos por arbitragem, em que as partes escolhiam uma pessoa para tomar a decisão. Em 1576, eles começaram a cultivar e comercializar o fumo, e tiveram muito sucesso, principalmente quando o Papa proibiu o uso do tabaco. Como era proibido no país ao lado, mas era liberado em Cospaia, isso se tornou uma fonte de recursos enorme. Infelizmente, o sucesso foi tanto que os estados papais simplesmente anexaram a região em 1826. Como não havia exército, não se pode sequer chamar isso de invasão, simplesmente anexaram. A Islândia, entre os séculos IX e XIII, também é um exemplo interessante. Logo após a colonização da região por vikings, o povo de lá começou a se organizar sobre uma estrutura de godins ou chieftains. Um god é um líder que dita regras de conduta para um grupo de pessoas e atua como juiz se ocorrer algum problema entre essas pessoas. Só que os gods não estavam limitados geograficamente e você podia escolher o god que quisesse para se associar. Também podia mudar de god caso não estivesse satisfeito com o atual. Exatamente como as sociedades de leis privadas propostas por Hoppe. Note também que os gods faziam leis de justiça, mas não havia um poder executivo, apenas mediavam um conflito entre as pessoas. Havia ainda um conselho de gods, o Althing, que resolvia os casos entre cidadãos de gods diferentes. E, bom, havia também algumas determinações legais oriundas desse conselho, que hoje é reconhecido como o mais antigo parlamento continuamente em operação no mundo. O fato de haverem leis comuns, lógico, se afasta do ideal anarcocapitalista. A execução de sentenças na Islândia também tinha uma característica curiosa. Se você fosse condenado em um tribunal, ou seja, por um god, e se recusasse a pagar a indenização devida, você era considerado um fora da lei. O que significa que qualquer pessoa poderia fazer o que quiser com você sem sofrer consequências no sistema. Assim, o mais comum era a pessoa fugir da Islândia ou então ser morta e ter todos os seus bens roubados. Um grande incentivo para obedecer a decisão do god. Da mesma forma, não havia um exército formal para defender o país. O que era possível devido ao país ser uma ilha relativamente isolada e ainda porque a Noruega considerava a ilha sua propriedade, mas não exercia tal poder. Justamente em 1220, o rei norueguês começou a cobrar vassalagem dos súditos, cobrar impostos, o que levou a vários desequilíbrios no sistema e, ao final, a sua transformação no sistema tradicional. Os gods passaram a ter uma área territorial demarcada, a executar tarefas, cobrar impostos e pagar impostos aos reis. Repare que o parlamento dos gods, o Althing, é o parlamento islandês atual, ou seja, a estrutura não se rompeu, apenas abandonou a característica voluntária. Outro exemplo é a Irlanda, outra ilha que também desenvolveu um sistema similar. Na Irlanda, os clãs, ou tuata, eram organizações similares, em que um líder, o rei daquele clã, comandava as pessoas do clã definindo leis e julgando casos. Novamente, não havia uma delimitação geográfica. As pessoas podiam escolher qual clã queriam pertencer e podiam trocar de clã conforme desejassem. Não se sabe bem o início desse sistema, apenas a partir do século VII encontra-se evidência real de tal sistema em funcionamento. Alguns historiadores, com base em poemas, acreditam que já funcionava desde o século III, porém não há evidências disso.
Com a invasão inglesa no século XII e posteriormente a introdução do ordenamento jurídico britânico, o sistema foi abandonado. Os clãs ainda são definidos na Irlanda, mas hoje são apenas associados culturalmente a uma família. O'Neill, McSweeney, O'Connor, ou seja, viraram um sobrenome, sem qualquer relevância política. Note que, embora não tenha implementado toda a ideologia anarcocapitalista, pode-se observar claramente que o nosso apego ao sistema de ordenamento jurídico monolítico é uma ilusão. Justiça também pode ser servida facilmente por arbitragem ou por sistemas de leis privadas, com múltiplas legislações diferentes. Punição exclusivamente financeira e por banimento funcionam muito melhor, de forma muito mais eficiente que as alternativas de cadeia e tortura que eram o padrão da época. Porém, é importante ressaltar e reconhecer a fragilidade dessas sociedades face a estados militarizados. Esse mesmo ponto pode ser observado em relação a Liberland e outras iniciativas de Ancapistão atuais. Liberland é um ótimo exemplo de uma iniciativa atual nesse sentido. Situada entre a Croácia e a Sérvia, em um pequeno terreno que não é reclamado por nenhuma dessas duas nações, o país possui instituições formais que sobrevivem exclusivamente de taxas ou doações voluntárias, até emite passaporte. Porém, o reconhecimento de outros países é limitado e, mais recentemente, tanto a Croácia quanto a Sérvia têm impedido as pessoas de chegar até Liberland. Em todos os casos, no momento que foi conveniente a um Estado, eles simplesmente anexaram aquela região. Da mesma forma, uma milícia que se torne muito poderosa dentro do Ancapistão pode facilmente tomar o poder e estabelecer um Estado. Por isso a importância do poder econômico. Uma sociedade voluntária, para ser estável, precisa garantir que o poder de trocas voluntárias é mais barato e simples do que o poder pela força. Ter um exército, estoques de armas e tudo mais é algo muito caro. A descentralização e a especialização da produção garantem não apenas um maior ganho de eficiência, mas também impedem que um grupo tenha acesso a todas as etapas da produção e montagem de um exército. Além disso, podem surgir acordos voluntários similares à OTAN, porém entre indivíduos, do tipo: se você for atacado, eu prometo ajudar na sua defesa e prometo boicotar o agressor. Muitas pessoas participando de pactos desse tipo podem ser encarados como uma barreira adicional a tais abusos, nem tanto pela defesa em si, mas principalmente pelo boicote, por parar de fazer negócios com o agressor, enfraquecendo qualquer tentativa nesse sentido. E veja como a proposta anarcocapitalista já existe hoje, em pleno funcionamento, já por alguns séculos. Sim, o anarcocapitalismo existe hoje no mundo, só que é conhecido com outro nome, chama-se de direito internacional. Países, quando interagem entre si, eles vivem no Ancapistão. Veja o vídeo Quais serão as fronteiras do Ancapistão para mais detalhes sobre isso. Mas à medida que a informação descentralizada for minando o poder dos países, é natural que surja uma estrutura similar entre pessoas, cada um se comprometendo de forma voluntária e sem uso de violência para a convivência pacífica e o bem comum. A vigilância e a colaboração voluntária são necessárias para garantir a liberdade de todos e de cada um de nós. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradeço a todos os nossos apoiadores no Patreon, Apoia-se e Subscribestar, principalmente nossos apoiadores VIPs, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Délcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Matheus Azevedo, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Rodrigo Andolfato, Thiago Abreu, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.